Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então, né? A infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. A gente vai ver nessa primeira parte fisiopatologia e diagnóstico. E eu quero começar sabendo o que é que vocês conhecem sobre isso. Em relação à mortalidade dessas infecções, vocês acham que é abaixo de 10%? Em relação a potencial preventivo, vocês acham que pode ser prevenida? Em que percentual? Essa é mais ou menos que as outras? O catéter, a via de contaminação tem várias vias ou poucas vias? O manuseio com as mãos sujas ao administrar o medicamento são os principais vilões, né, que fazem mais infecção desse catéter. As bactérias das nossas mãos contaminam o orifício de inserção do catéter e infectam todo o túnel dérmico ao redor do catéter. Esse é o mecanismo mais predominante. Vamos ver, né? Prestem atenção para a gente poder responder, tá? Então, tudo que a gente vai ver, vocês podem encontrar facilmente aí nesse guide da Sociedade Americana de Infectologia. É 2009, mas está bem, as orientações estão muito parecidas, up-to-date praticamente igual, algumas modificações, e o que é que a gente vai ver? Por que a gente precisa desse catéter, né? Por que esses pacientes precisam desse catéter, já que ele tem esse potencial de infecção? Será que vale a pena? Vale, gente, vale, porque se alguns pacientes não tivessem catéter, eles iriam morrer, né? Porque eles precisam para medicamento, para fluido, para hemocomponente, para ser monitorizado, para hemodiálise, para suporte nutricional. Então é necessário. Mas é aquela velha luta, né, entre a quebra da imunidade e a necessidade do paciente, né? Então, qual é a incidência? Incidência nossa, a gente ainda não tem a gente viu a subnotificação, né? Só 23% das UTI no nosso país fizeram uma notificação mais regular, até os dados que a gente tem disponíveis hoje, só que nos Estados Unidos tem uma frequência de em torno de 80 mil infecções que ocorrem em UTI ao ano. E isso leva a uma alta mortalidade, 25%, mas no nosso meio a mortalidade é 40%, porque a maioria dos micro-organismos são gram-negativos com potencial de resistência elevado e aí de difícil tratamento termina que leva a mortalidade maior. Essas infecções levam um custo adicional também. Se nos Estados Unidos eles gastam $40.000 por infecção, nós gastamos mais do que o dobro aqui no Brasil. Há um aumento no tempo de internamento, isso significa falta de leitos e uma forma de matar indiretamente, né, outras pessoas. A frequência das infecções de corrente sanguínea varia com a qualidade da assistência, por isso eu acredito, quero não acreditar, mas talvez seja uma das explicações de muitos serviços não fazerem uma notificação muito regular, né, porque de certa forma expor assim a um lado frágil. Mas, gente, vamos pensar positivo, expor para traçar estratégia e melhorar, né? E é a IRAS que tem o maior potencial preventivo que existe, né? Então, se a gente vê o catéter, eu costumo dizer que ele nasceu para ser infectado, né? Porque ele pode ser infectado logo que ele é introduzido na pele, se não for feita uma higienização adequada, uma antisepsia adequada. Pode ser infectado pela própria flora do paciente, né? Que vai crescendo, as bactérias têm uma solução de continuidade, elas vão entrando aqui, na parede do vaso e elas vão colonizando nos primeiros 10 a 14 dias de forma extraluminal, mas depois elas intraluminalmente, certo? Também através do manuseio das mãos, ao administrar o medicamento sem limpar esse hub, né, essa entrada aqui de fluido, os próprios fluidos que vão ser infundidos, né, e também por via hematogênica. Então ele nasceu para ser infectado. Se a gente tiver de dizer por onde ele se infecta mais, qual é o principal vilão que leva à infecção desse catéter, está aqui, pele do paciente. Tá? Quanto mais próximo da pele do paciente, maior é o percentual de causador assim, de infecção desse catéter. Então, próximo da pele, 70% a 90%. Aqui no orifício de inserção dos medicamentos, 10% a 5%, que precisa manusear limpando antes. E a distância, que são os medicamentos, e a distância que é pela via hematogênica. Tá? Aí ficou fácil demais, gente. A gente viu que essa mortalidade acontece em torno de 40% no nosso meio, né? A gente viu que a infecção é
tem um alto poder preventivo, é a que mais a gente pode prevenir. As vias de contaminação a gente também viu, né, na figura. A gente viu que o manuseio, o manuseio com as mãos sujas ao administrar o medicamento é a principal fonte? Não, a gente viu que a principal fonte é aquela que está mais próxima ao paciente, então seria a própria pele do paciente, né? Quanto mais perto do paciente, maior o potencial de infectar. E as bactérias, são as bactérias de nossas mãos? Podem ser também, mas principalmente as bactérias do próprio paciente, tá? E aí é um biofilme, a gente não pode falar de catéter sem falar de biofilme, né? Porque o biofilme, ele promove ele facilita o crescimento bacteriano e protege essas bactérias da atuação de antibiótico e da própria atuação da proteção do paciente, né? Então, as células de defesa não conseguem penetrar no biofilme. Então, de 50% a 90% do biofilme é formado por essa membrana assim, ó, exopolissacarídica, né? Que é higroscópica, ela tem uma capacidade de manter uma umidade adequada ali, um ambiente favorável para o crescimento e para manutenção da vida das bactérias, né? Então, o antibiótico não entra, ela vai se manter por mais tempo. É difícil de tratar. Então, aquelas bactérias que produzem biofilme, a gente vai ter que tirar o catéter na grande maioria das vezes, porque o antibiótico não vai atuar. Tá? Lembrando que essa colonização é extraluminal de 10 a 14 e a partir do 10º dia intraluminal. Então, se a gente for perguntar isso aí a vocês, vai ficar muito fácil, gente. São estruturas organizadas, tem bactérias, tem fungo, tem tudo, né? Os biofilmes têm uma camada protetora, tem polissacarídeo? Tem polissacarídeo. 50 a 90% tem biofilme? Tem biofilme. E o biofilme protege as bactérias contra o antibiótico, mas não. E protege também contra a defesa, né? Por isso que aqui é falso. Joia, então bem. Se a gente for ver os fatores de risco associados à infecção, gente, tem o tipo de catéter, o material que é feito o catéter, né? Tem alguns que são mais trombogênicos, que fraturam rápido, que facilita a contaminação, né? Tem a duração desse catéter, quanto mais longa a permanência, na verdade a permanência tem catéter de curta e de longa permanência, né? O catéter de curta permanência é aquele que tem o maior risco de infectar, e os catéteres de curta, aqui tá errado, tá, gente? O catéter de curta permanência, ele tem um risco maior de se infectar. Então, se o catéter de curta permanência, ele ficar por mais tempo, aí ele tem risco, porque ele não foi feito para isso. Os catéteres de longa permanência, eles protegem mais, tem um índice menor de infecção. Por quê? Porque a forma de implante desses catéteres de longa permanência é diferente. Tem uma forma que protege, a gente vai ver. E o sítio também é um fator de risco. Então, a subclávia tem menos infecção que a jugular, que a femoral. A frequência de manuseio inadequado desse acesso também, a gente viu que próximo ao paciente, então o orifício do acesso pode estar infectado se não limpar adequadamente com o álcool, que deve ser feito de 5 a 15 segundos, a adesão da equipe às estratégias de prevenção e a condição imunológica do paciente. A gente não tem como mudar, né, gente? Então, os catéteres de curta permanência, eles foram feitos para ficar por pouco tempo mesmo. Então, se eles ficarem por mais tempo, eles têm chance de infectar. Os catéteres de longa permanência, eles foram feitos para passar mais de 14 dias. Tem o PIC, né, que é um catéter central, mas ele tem uma inserção periférica, certo? É muito usado assim para quimioterapia, né, nos bebezinhos prematuros. O catéter tunelizado, esse é um catéter de diálise, e ele bota um túnel assim, ó, subcutâneo, a inserção do vaso de fato é aqui em cima. E tem o catéter totalmente implantado, que a gente vê muito em paciente da onco, e aí, ó, é subcutâneo, certo? E quando faz, ó, fica só. Então, esses são catéteres de longa permanência. Eles foram feitos para passar mais, eles têm um potencial de infecção menor. E tem esses catéteres que são impregnados por antibiótico, né, que é um pouco polêmico o uso, são catéteres caros, né,
mas que pode, alguma literatura diz que reduz o índice de infecção, outras que é igual, mas que naqueles pacientes graves, a gente podendo utilizar, pode haver algum benefício, né? Esse trabalho é só para mostrar, gente, que se o catéter não é tunelizado e ele é de curta permanência, ele tem um alto risco de infecção. Porque os outros, ó, o PIC, o tunelizado, totalmente implantado, tem um baixo risco de infecção, tá? Em relação aos agentes etiológicos, a gente vê, eles vão mudar só de posição em relação à frequência, mas eles vão estar ali, são eles mesmos, os mesmos. Os agentes mais comuns de catéter de inserção percutânea, o estafilocoagulose negativo, estafiloepidermidis, Staphylo aureus, cândida, os bacilos gram-negativos entéricos, né, Klebsiella, Escherichia coli. Os agentes mais comuns em catéter de inserção cirúrgica, né, que é o catéter totalmente implantado, PIC, são também o estafilocoagulase negativo, porque é da pele, né? Ele faz parte da flora normal da pele. O bacilo gram-negativo entérico, Staphylo aureus e as pseudomonas. É importante frisar, gente, que os fungos também são agentes, né, de infecção, e os fungos, assim como os Staphylos aureus, eles podem fazer biofilme. Eles são muito associados com bacteremia e complicações, certo? Muito mais do que os próprios enterococos e os bacilos gram-negativos. Caso não sejam tratados, né, claro. E o estafilocoagulase negativo, ele se adere bem agressivamente à superfície de catéter, então são menos patogênicos. Por isso que quando o paciente tem um coagulase negativo, não tem uma clínica muito importante, a própria retirada do catéter já pode ser terapêutica para esse paciente, né, que ele faz menos bacteremia porque se adere mais a catéter. Aí foi um trabalho em 2011 para mostrar o nosso perfil, né? E nesse trabalho não mostrou outra coisa, é o que a gente já vem comentando, que os gram-negativos de fato têm uma posição importante, né? Como agente etiológico das infecções relacionadas ao catéter, mas o que eu quero mostrar a vocês é que esses gram-negativos têm quando aqui fala de mortalidade, tem uma mortalidade elevada, se a gente for comparar com os estáfilos coagulase negativo, tá? É menor, é alta ainda, mas é menor a mortalidade em relação aos gram-negativos. E 40% desses gram-negativos, eles têm um perfil elevado de resistência, eles produzem KPC. Aí é aquele perfil das 23% das UTIs que notificaram, né? É o mesmo perfil, estafilocoagulase negativa aqui, ó, principal agente, depois os gram-negativos, aí vem o estáfilo, ó, aqui outro gram-negativo, cândida. Isso é variando de UTI para UTI, né, gente? Mas chama atenção a resistência dos agentes. O estafilocoagulase negativo, ele já tem uma resistência intrínseca mesmo à oxacilina, tá? Então, se a gente tiver de fazer empírico, vai ter que fazer vanco, mas raramente faz um quadro clínico grave que a gente precisa estar iniciando vancomicina às pressas, e ele é pouco virulento, é pouco patogênico, então assim, ele não vai fazer um quadro gravíssimo. Dá para esperar para a gente iniciar a terapia nesses pacientes, se ele não tiver sintomas importantes. E veja que aqui são os gram-negativos que a gente já comentou. Perfil semelhante também na UTI pediátrica, tá? Coagulase negativo e os gram-negativos. Tá? E em relação ao diagnóstico, se a gente suspeita que o paciente está com essas bactérias aí, como vai encontrar essas bactérias? Um dos jeitos é através da coleta de cultura, né, gente? Então, você vai colher a hemocultura, tem que limpar o local com clorexidina, fazendo esse movimento aqui, né, de vai e vem na gase com a clorexidina ou PVPI, cada vez menos a gente vê, né? Ou então álcool 70, sendo álcool 70 o movimento é circular, tá? Antes de colher. Usar o álcool por 5 a 15 segundos no local da coleta, se a gente for colher de catéter, né? Por exemplo.
Tem que limpar o orifício da aspiração, colher no mínimo 2 amostras, né, ou 2 periféricas, ou uma periférica e transcatéter. Se tiver um catéter com mais de um lumen, o ideal é colher 2 lumens diferentes, certo? E a positividade ela é baixa, porque metade dos pacientes tem uma concentração baixa mesmo do patógeno por ml. Então, o ideal é que a gente colha um volume maior. Então, se a gente precisa colher um periférico e transcatéter, isso considerando um adulto, tá? A gente precisa colher um periférico, um transcatéter, e a gente pelo menos 2 amostras, né? E para cada amostra a gente tem que ter um frasco aeróbio e um anaeróbio, então a gente tem que ter no mínimo 40 ml, isso para adulto. Existem frascos de criança que pode receber 3 ml, por exemplo, né? Um volume tão pequeno quanto 3 ml. Múltiplas amostras é o que a gente colhe mais, mas na França e Dinamarca eles costumam colher em uma amostra só, né, em uma única punção, o volume total. Então, é uma forma que a gente tem também de colher, caso o paciente não consiga. Infundir primeiro no frasco aeróbico, que é onde vai ter maior crescimento, e as culturas podem vir falso positivas, né, principalmente aquelas que são aspiradas do catéter, que tem mais de 10 dias, né, 14 dias, porque o interior está colonizado, e falso negativo quando a gente colhe uma quantidade menor, então quando colhe demora muito para levar, para ser semeado, e pode atrapalhar, tá? Isso foi hemocultura, mas a outra forma que a gente tem é estudar o próprio catéter, né? Lembra que eu falei para vocês? Então, se a gente está suspeitando do catéter e a gente retirou esse catéter, a gente pode mandar a ponta dele, só a pontinha dele, para a cultura. E aí a gente, lá no laboratório, eles rolam essa ponta no meio, e para a bactéria que tiver aqui na ponta, ela vai ficar aí no meio de cultura para depois ser identificada, certo? Existe esse outro método descrito, que é a sonicação, que vai estudar o interior do catéter, o catéter lavado, com soro e tudo, para poder, soro fisiológico, é agitado, para tirar o conteúdo que tem dentro e ser semeado. Mas é uma técnica que não está sendo muito utilizada ultimamente. Nessa técnica de rolamento, o que é considerada semi-quantitativa, se considera positivo quando tem mais de 15 unidades formadoras de colônia. Mas hoje em dia, gente, eles nem contam mais essas unidades, pelo menos aqui no hospital, eles já liberam como positivo, com crescimento, e o próprio Ministério, através da Anvisa, eles liberaram isso, né? Sendo uma amostra positiva, eles já consideram, né? Mas é isso. Então, se houver secreção no orifício de inserção do catéter, ele é suspeito. Então, você pode limpar o local com soro fisiológico e colher um suave nesse orifício de inserção. Claro que vai ter contaminação, né? Então, por isso que você tem que limpar antes com soro fisiológico para depois colher. Você pode também querer não retirar o catéter. Mas, assim, é uma coisa que a gente cada vez menos tem feito. Fazer uma cultura semi-quantitativa ao redor do orifício de inserção também pode. Então, você limpa ao redor do catéter e passa um bastão ali ao redor para colher cultura. E faz suave também dos lumens do catéter, né? Então, isso tem um bom valor preditivo negativo, se essa contagem de colônias vier abaixo de 15. Mas também é outra coisa que no dia a dia a gente faz pouco. Eu estou dando essas alternativas, né? Porque às vezes a gente não tem como investigar. Então, eu estou dando essas alternativas que tem lá no manual da Sociedade Americana. Então, só enviar a ponta do catéter, ou também o reservatório, se for daqueles totalmente implantados para cultura, ou colher uma cultura transcatéter, se por acaso você está achando que o catéter está relacionado à infecção, gente. Porque se o catéter não está relacionado, você não pensa nem que o paciente está infectado, mas você vai tirar o catéter porque ele já terminou terapia, tudo. Aí você vai tirar o catéter e vai botar para cultura? Não, porque vai crescer alguma coisa, né? Então, tira o catéter e joga no lixo. Você só vai investigar se você tiver
suspeitando de alguma coisa. O diagnóstico de infecção de corrente sanguínea, outra forma é através de achados clínicos, mas eles não são muito confiáveis, tá? Tem uma baixa sensibilidade e especificidade. O paciente pode estar infectado e não ter nenhuma hiperemia ali no catéter, certo? Então, a febre é sensível, mas é pouco específico. Então, eles podem ter febre, mas a febre, como é que a gente vai saber? Né? É pelo catéter, é por alguma outra coisa? Sinais logísticos têm baixa sensibilidade e alta especificidade. E melhora da sintomatologia após a remoção do catéter. Não prova nada, mas sugere que ele tinha culpa, certo? Então, para a gente pensar no diagnóstico, uma das coisas mais importantes é essa aqui, ó. Eu tenho que afastar qualquer outro foco de infecção, tá certo? E o catéter precisa estar em uso pelo menos por 48 horas, tá? O paciente precisa também ter sinais de bacteremia ou de fungemia, febre, calafrios, hipotensão, alguma sintomatologia, gente, comprometida. Ele pode ter só febre, assim, e a gente saber que pode ser pelo catéter, se ele não tiver foco em canto nenhum, né? Então ele pode até de repente se beneficiar pela retirada da retirada do catéter, né? Mas tá, se ele não tem foco nenhum, e eu penso e ele está usando já o catéter há mais de 48 horas, e eu penso que ele tem a possibilidade de ter infecção, o que é que eu posso fazer? 2 hemocturas periféricas com o mesmo agente, eu considero positivo. Uma periférica e uma ponta de catéter para o mesmo agente, pode ser também infecção. Periférica e transcatéter positiva para o mesmo agente, pode ser infecção. Ou então o tempo diferencial de crescimento de 2 horas da periférica para transcatéter pode ser infecção também. O transcatéter, como está mais colonizado, cresce mais rápido. Isso a gente vê pela automação, tá, gente? 2 hemocturas colhidas de lumes diferentes, em momentos diferentes, e positivas para o mesmo agente, elas podem ter uma proporção 3 vezes maior no catéter do que na periférica. Hemocultura periférica para o mesmo agente ou semi-quantitativa. Então, a semi-quantitativa é aquela que a gente colhe a pontinha do catéter, né? E vai contar quantos tem. Se está acima de 15 unidades formadoras de colônia. Ou quantitativa, quando dá de 10 a 100, né? 10 a 2, 10 ao quadrado, unidade formadora de colônia por segmento do catéter. Então, formas para diagnóstico a gente tem um monte, né? É importante saber isso aqui, ó. As culturas transcatéter têm um alto poder preditivo negativo, porque a transcatéter pode estar colonizada no seu interior e ela pode dar falso positivo, mas quando ela dá negativa, então é um bom valor preditivo negativo. A chance de não ter nada é alta. Então, pode trocar o catéter para estudar, mas tem risco de recolocar, de sangramento. Então, o ideal é, se você suspeita do catéter, realmente retirá-lo. Isso aqui é só um resumo da nova forma de diagnóstico do 2019 que eu mandei para vocês lá no portal, mandei para o Fernando para ele liberar para vocês. Isso aqui é um resumo de todo o manual. Aí eu vou pedir para vocês olharem as dúvidas que vocês podem me dizer. Aqui é a condição básica. Está usando o catéter por mais de 2 dias, ou uso durante a infecção, ou foi retirado há 24 horas. Foi identificado um micro-organismo, mas não está relacionado a outro foco, nenhum outro foco. Aí você tem 2 situações. Ou essa infecção é causada por um agente patogênico, aí você vai precisar de uma ou mais culturas, ou é causado por um agente que é contaminante de pele. Se é um agente contaminante de pele, aí eu vou fracionar pela idade, né? A minha conduta vai variar de acordo com a idade. Se for um agente patogênico, com uma cultura só já considero positivo. Veja, eles estão querendo aumentar a sensibilidade. E aí segue, né, o manuseio aí de como é que vai ser para esses pacientes, certo? Em relação aos exames. Corre lá. A girafinha quer saber o resto, como é que vai ser o resto. É bem rapidinho, ela já está correndo para outra aula. E é bom que vocês corram também.